É com alegria que nós nos aproximamos dos irmãos através desta palavra online e queremos saudar essa amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante quando nós podemos usar a tecnologia para então cultuarmos ao Senhor. Com certeza, para os irmãos tem sido uma experiência nova, um momento novo, não só para os irmãos, mas para toda a igreja no tempo presente, quando nós estamos vivendo esse momento de confinamento. E eu gostaria de aproveitar esse encontro com os irmãos para podermos conversar um pouco sobre a esperança e ver a esperança como um olhar para um novo tempo. Como nós realmente queremos um tempo novo, um momento novo, quanto nós acalentamos no nosso coração o desejo de podermos estar juntos novamente, de podermos nos abraçar, de podermos nos confraternizar, de podermos estar na nossa igreja, no nosso templo, junto com os demais irmãos. Mas é por pouco tempo e nós queremos falar então sobre isso. A esperança, um olhar para um novo tempo. Para isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá em Jeremias, no capítulo 29. Nós temos ali uma palavra muito interessante, do verso 1 até o verso 14, onde nós encontramos o seguinte: essas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao restante dos anciões dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elesa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nela, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir, empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde eu vos exilei e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhas que vivem entre vós, nem dei ouvido aos sonhos que eles sonham. Eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a esse lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispensei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Que palavra maravilhosa nós encontramos nesse texto. E é nesse texto que eu gostaria de chamar a atenção para a mensagem. Mal começamos 2020 e o ano já pode ser chamado como um ano de crise.
pensávamos que íamos sair de uma crise econômica que assolava o nosso país e já estava dando sinais realmente de crescimento, de desenvolvimento, de retomada de empregos, retomada de trabalhos. No entanto, de repente nós vemos uma crise sem precedentes assolando toda a nação. Tudo está paralisado. A crise já havia levado muitos brasileiros ao desemprego até o ano 2019. Agora é agravada e ameaça a saúde e a liberdade dos brasileiros. O nosso ir e vir está complicado. Ninguém pode sair de casa. Nós não podemos nos reunir, nós não podemos nos encontrar. Essa crise, na verdade, é uma crise que acaba afetando milhões de brasileiros, mas também não só no Brasil. Nós vemos a crise pegando desde a China até a Europa. Todos, na verdade, estão sendo afetados, tanto no norte como no sul, no oeste como no leste. De todos os lados nós temos visto realmente essa pandemia atingindo as nações e os povos. Na igreja nós podemos relatar também as crises em vários setores na vida dos membros. Sim, quando olhamos para a igreja, para os membros da igreja, nós vemos que a crise já está afetando alguns que já estão desempregados, alguns que foram enviados para casa, vão ficar sem receber, outros que não tinham emprego de carteira assinada, eram profissionais liberais, não podem trabalhar, e isso já começa a afetar a vida econômica dessas pessoas. Olhando para essa situação toda de crise, que na verdade afeta toda a igreja e toda a sociedade, eu comecei a olhar para o passado. E aí então vi uma situação um tanto pior que atingiu a nação de Israel, a nação de Judá. Por volta de 587 a.C., a nação de Israel, na verdade, foi a nação de Judá, o Reino do Sul, é levada para o cativeiro na Babilônia, fruto do seu afastamento espiritual e de rebeldia contra Deus. Isso está bem registrado ali em Jeremias, no capítulo 3, no verso 23. E também em Jeremias 6, de 16 a 19. Agora, o povo é levado cativo em uma nova terra que tem dificuldades até para cantar louvores. É interessante isso porque nós não temos dificuldades para cantar louvores. Nós podemos cantar em qualquer lugar, estamos com liberdade, só não podemos nos reunir para cantarmos juntos. Aqueles irmãos lá na Babilônia, eles não conseguiam sequer cantar, não que eles fossem impedidos, mas as pessoas lhes pediam para cantar uma canção e eles não tinham ânimo, porque não podiam louvar a Deus em terra estranha. Eles estavam tristes, eles estavam desolados, eles estavam deprimidos. Dê uma olhada no Salmo 137, de 1 a 4. Lá eles dizem claramente que ali ao lado dos rios, na Babilônia, eles penduravam as suas harpas, os seus instrumentos musicais nos salgueiros, e os babilônicos lhes pediam para cantar canções de Israel. Ele diz: como podemos cantar uma canção do Senhor em uma terra estranha? Eles sentiam saudades de estarem ali em Jerusalém. Eu sei que muitos crentes também estão desolados, estão com desejo de se reunir com a igreja para juntos entoar o Senhor, louvores ao Senhor. Mas a situação deles era bem mais crítica, eles haviam perdido tudo, estavam ali como escravos, estavam num verdadeiro cativeiro. Nós estamos presos em nossas casas, mas nós temos, enfim, liberdades. E com certeza a nossa crise é passageira. A de Israel, naquele período, era de 70 anos a duração. É para esse povo desolado que Deus envia, através do profeta Jeremias, uma carta de consolo e esperança, registrada aqui nesse capítulo 29 que acabamos de ler. É nele que eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre a esperança como um olhar para um novo tempo, para um novo momento. Alguém disse acerca da esperança:
A esperança cristã só encontra sentido na antecipação de algo maior e mais glorioso. Ela parte da realidade presente da atividade de Deus e proclama o futuro desta realidade. A esperança é um incentivo aos fiéis em meio ao sofrimento, mas também impede que se realmente contente com as circunstâncias atuais. Ao mesmo tempo que ela nos incentiva a olhar para o futuro, ela também não nos deixa ficar acomodado com as circunstâncias atuais. A esperança insiste que os cristãos aguardem ansiosamente o grande dia em que todas as promessas de Deus serão cumpridas. Voltando para o texto, nós podemos afirmar para que a esperança seja realmente um olhar para um novo tempo, ela exige fé que nos ajude a olhar além das circunstâncias. Se você olhar os versos 4 a 6, ali nós vamos encontrar exatamente isso. Deus está dizendo para que o povo possa casar, constituir família, comprar propriedade, plantar, colher. Era para realmente continuar agindo. A grande e célebre frase que diz que a esperança é a última que morre é a grande verdade no contexto ali em Israel. Pois morrendo a esperança, já não há mais esperança, nem mesmo vontade de fazer algo. Perde-se a própria vida. Era assim com o povo de Israel. Estava se sentindo na Babilônia, preso, morto, sem vida. Não havia sequer ânimo para cantar. Não havia como construir família, adquirir propriedades, construir ou simplesmente sonhar com o futuro. Eles estavam vivendo uma crise além da crise. Tornaram-se reféns das circunstâncias, a ponto de não terem desejo de cantar os louvores do Senhor, como vimos no Salmo 137. Porém, a palavra de Deus, através do profeta, é incisiva. É como se Deus estivesse dizendo: isto não é o fim. Ainda há esperança. Portanto, continue sonhando com um novo tempo. Não deixe que o cativeiro derrube a capacidade de viver e de sonhar. Achei interessante hoje, eu ouvi que o prefeito de Nova York estava decretando que as pessoas ali que quisessem se casar poderiam casar de forma online. Eles podiam dar entrada nos documentos e o casamento seria feito de forma online. Quando eu vejo esse texto de Jeremias dizendo que eles deveriam continuar se casando mesmo com a crise que estavam enfrentando, eu vejo o mesmo posicionamento do prefeito de Nova York dizendo àquela população: olha, tem muita gente morrendo aqui em Nova York, mas vamos continuar vivendo, continue casando, continue comprando, continue negociando, a vida continua, nós não podemos deixar que realmente a morte nos alcance ainda com vida no corpo. O texto, quando olhamos para ele, nós podemos perceber que Deus está dizendo para continuarem vivendo a despeito da circunstância. A crise um dia acabaria. Enquanto isso, deveriam trabalhar, construir um novo presente, apesar dela, apesar da crise persistente. Eles precisariam de uma fé que os ajudasse a olhar além das circunstâncias, além da crise. Fé que o escritor de Hebreus define como garantia do que se espera e prova do que não se vê. Hebreus 11:1. É interessante olharmos para esse aspecto. A igreja precisa estar confiante. Nós precisamos olhar além da crise, ver o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer para nós no futuro. A segunda coisa é que essa esperança exige fé que nos capacite a participar da construção desse novo tempo. A segunda palavra nos mostra exatamente um olhar para um novo tempo. Dê uma olhada no que diz o verso 7. Ali, Deus vai dizer de forma clara que o povo deveria estar lutando pela prosperidade da cidade de Babilônia e orar pela sua prosperidade. Que o povo devia ajudar no seu desenvolvimento,
porque ali onde eles estavam, Deus estaria atuando na vida deles o tempo que ali eles estivessem, e que a prosperidade dos israelitas dependeria exatamente da prosperidade da Babilônia. É interessante quando nós olhamos para esse verso 7. Essa segunda palavra nos mostra a esperança como um olhar para um novo tempo, e isso exige uma fé que nos leve a lutar não apenas no sentido individual, pessoal. Porém, se quero um futuro melhor, se tenho uma esperança nisso, eu preciso participar do processo de construção do novo tempo. Se eu quero realmente que a minha igreja volte a ser viva e que tenha realmente um trabalho forte, eu preciso já começar a trabalhar a minha vida pessoal e começar a ver o que eu posso fazer nesses tempos de crise, no tempo que a igreja está com as suas portas fechadas, ou melhor, os templos estão com as portas fechadas, porque a igreja não está presa, a igreja está viva, está atuante, cada qual no seu lar, na sua casa, e ela precisa continuar assim. O que é que eu tenho feito como membro da igreja para a minha sociedade? Você de Antonina, o que é que você tem feito pela cidade de Antonina, mesmo nesse período de crise? Deus agora fala ao povo que apenas projetos pessoais não constroem um novo tempo. Eles deveriam também ajudar na construção de uma sociedade melhor e participar da construção do futuro da sociedade onde moravam e permaneceriam por longo tempo. A crise vai acabar. E o que será de nós depois? Nós precisamos entender que não seremos os mesmos, a igreja não será a mesma, a cidade de Antonina não será a mesma, a cidade de Paranaguá não será a mesma, o estado do Paraná, o Brasil, o mundo não será o mesmo depois desta crise. Estamos preparados para esse novo tempo? Quais são os nossos projetos para essa nova sociedade? Nós estamos inseridos nesses projetos, estamos inserindo a sociedade nos nossos projetos pessoais, estamos inserindo a igreja nos nossos projetos pessoais? É exatamente o que diz o texto. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Orai em favor dela, porque na prosperidade dela será a vossa prosperidade. Não vejo problema em criticar, em reclamar da situação. Porém, a palavra de Deus, ela nos leva exatamente a perguntar: mas o que é que eu tenho feito para mudar esta realidade? Na questão do coronavírus, você tem feito a sua parte? Tem usado máscara? Tem evitado estar em aglomerações? Tem evitado de sair na rua? Tem evitado de fazer coisas que realmente está sendo aconselhado que não se faça? Você tem buscado realmente se preservar nesses tempos difíceis? Mas ao mesmo tempo, você já está se preparando para pós-coronavírus? Quais são os seus projetos pessoais? Quando a igreja retomar suas atividades com as portas abertas, como é que você vai realmente estar? Melhor ou pior? Você tem feito planos para esse tempo? O país está em crise, sim. Então vamos lutar para ajudá-lo a sair dessa crise. Seja parte do processo da cura da nação. Dê a sua contribuição. A segunda parte da resposta de Deus é: orai em favor da cidade, em favor do país, em favor da região onde você mora. Deus quer que intercedamos pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelas nossas cidades. Nós precisamos fazer parte da cura da nossa nação, da nossa cidade. E a oração faz parte desse processo. A crise? Sim. Então, que tal fazemos a nossa parte ao invés de simplesmente estarmos lamentando? Em terceiro lugar, essa esperança exige fé na didática de Deus e em sua palavra para a construção de um novo tempo. Jeremias 8, de 8 até 14, Jeremias 29, de 8 a 14, vai nos dar exatamente uma visão a esse respeito. Essa terceira palavra que temos acerca dessa esperança, ela nos leva a olhar para um novo tempo. E nós não podemos nos esquecer de que a construção de um novo tempo se dá a partir do tempo presente, no aqui e agora.
que Deus se utiliza para moldar a igreja, se utiliza para moldar você para a construção desse novo tempo. O cativeiro do povo era obra de Deus e parte da didática de Deus. O povo de Israel estava sendo iludido por falsos profetas, que os fazia acreditar que em breve o cativeiro cessaria e que Deus não estava punindo o povo. O cativeiro estava no projeto didático de Deus. Era ali que o povo aprenderia a voltar novamente para Deus. Afinal, foi por terem abandonado a Deus que foram levados cativos. Agora, a oportunidade de voltarem à comunhão com Deus. Era um momento de retomarem a sua luta na sociedade, mas fundamentalmente de retornarem para Deus. Era um tempo de aprenderem novamente a depender de Deus. O cativeiro, portanto, era a vara de Deus e contribuía para a construção de um novo tempo. Não importa se a crise é castigo de Deus, se é a ira de Deus que está batendo sobre o nosso mundo, sobre o nosso país. A verdade é que o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus trabalha através do tempo de crise. Deus vai usar a crise para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa vida, para nos preparar também para um novo tempo. Não importa a origem da crise, ela sempre será uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Esse é o momento de avaliarmos a nossa vida, a nossa experiência com Deus, como que éramos antes de começarmos essa crise. Mas o mais importante, como é que nós vamos sair dela? Deus afirma que o cativeiro seria de 70 anos. E nesse período Deus estava planejando um novo tempo de prosperidade, de esperança para todo o povo. Verso 11. Um novo tempo onde o relacionamento com Deus seria mais íntimo, porém exigiria um coração mais íntegro com o Senhor. Versos 12 a 14. Esse novo tempo seria construído a partir dessa experiência do cativeiro, ou seja, a partir da crise. Aproveite esse momento que você está em casa, esse momento que você não pode sair. Aperfeiçoe mais a sua vida espiritual, aprenda mais acerca da intimidade com Deus, tenha mais comunhão íntima com Deus, mais comunhão familiar, resolva as crises que estão presentes no seu lar. Isso é fundamental. Deus vai sim te dar no futuro uma esperança, mas você precisa deixar que Ele trabalhe em você durante esse período da crise, para que você saia também uma nova pessoa depois dessa crise. A conclusão que chegamos é que se 2020 está sendo um ano de crise, esse tem sido o tempo de Deus trabalhar em nós, de preparar cada um de nós para um novo tempo. Somos nós que vamos construir esse novo tempo. Somos nós que vamos realmente transformar a sociedade futura. O resultado da crise, quando regada de esperança, é uma confiabilidade maior em Deus, no que Deus vai fazer. É uma fé maior na realização dos planos de Deus em nossas vidas. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a curvar as suas frontes e de se colocarem diante de Deus, pedindo para que Deus realmente esteja se utilizando dessa crise para poder aperfeiçoar a vida de vocês, para que juntos possamos construir uma nova sociedade, uma nova igreja, um novo tempo, que sejamos realmente trabalhados por Deus nesse período de confinamento. Aproveite o máximo para a leitura da Bíblia, para a oração, para a comunhão familiar. Ligue para os seus irmãos em Cristo que estão em casa. Ligue para as pessoas doentes, para os mais velhos que estão carentes de uma palavra de carinho e de amor. Esse é o momento, esta é a oportunidade. Se você reclamava de tempo, então agora trabalhe esse tempo de forma melhor para que ele reverta num crescimento espiritual, num desenvolvimento melhor da sua vida. E que Deus o abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada
pessoa que está ouvindo esta mensagem, que acabou de ouvir esta mensagem e que está, Senhor Deus, assistindo esse momento, o culto da Segunda Igreja Batista de Antonina. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a Igreja Batista de Antonina, a Segunda Igreja Batista de Antonina, sobre a sua liderança e sobre cada membro, Senhor Deus. Renova ali o ânimo e a esperança de cada um, para que em tudo o Seu nome seja exaltado. E se alguém, Senhor, que nos ouve nesse momento, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não tem uma comunhão íntima contigo, ou que está com a vida em desacerto contigo, que esse seja o momento oportuno do Teu Santo Espírito trabalhar nesse coração, levando-o, Senhor Deus, a um arrependimento sincero. É o que nós pedimos em nome de Jesus.